Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, no nome de Cristo. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a Anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. O projeto de Deus para a humanidade. A partir deste dia, o Deus entrou na humanidade e tornou-se um de nós. Encarnou no seio da Virgem Maria e tudo o que isso significa para nós como cristãos e para a própria humanidade. Também hoje é um dia histórico, um dia especial. O Santo Padre fará a consagração da Rússia e da Ucrânia a partir do Vaticano em ligação a Fátima, um pedido que Nossa Senhora fez em Fátima e que nunca foi possível concretizar no século XX. Portanto, o Santo Padre nunca pôde, os vários papas nunca puderam, por razões diplomáticas, por razões políticas, por razões muito especiais, mas durante o século XX nunca foi possível. E agora, nós no meio desta guerra, que é muito confusa e que nós não estamos a entender absolutamente nada, sobretudo nós aqui no Ocidente, pela informação e pelo controle que está a haver, nós não estamos a perceber absolutamente nada, não sabemos o que é que isto significa, mas demos graças a Deus, porque no futuro, normalmente o tempo, tudo amadurece e tudo explica. Mas é um momento histórico, um acontecimento especial. E vamos então também lembrar nesta Eucaristia Maria Adelaide Valente, pais e defuntos de Nelson e Rosa Silva, e Maria Alexandrina Amaral. Vamos rezar por eles, para que o Senhor os receba, e sobretudo neste dia da Anunciação do anjo Gabriel a Maria, concentremo-nos e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Pai Santo, que na vossa benigna providência quiseste que o vosso Verbo, assumisse verdadeira carne humana no seio da Virgem Maria, concedei-nos que, celebrando o nosso Redentor, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutai, casa de Davi, não vos basta que andeis a molestar os homens, para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o anjo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no princípio, nós hoje celebramos a festa da Anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. É o dia da festa da encarnação do Filho de Deus, a festa do Verbo Divino que assume a nossa natureza humana, sujeitando-se ao tempo e ao espaço, segundo a nossa fé. E segundo diz São João Evangelista no seu Evangelho, no princípio era Deus, tudo estava em Deus, Jesus estava em Deus, e portanto Jesus existe com o Pai desde o princípio, mas encarnou no seio de Maria e foi anunciado pelo anjo. É este mistério que nós celebramos hoje. Portanto, e esta é a nossa fé. A fé que abordamos João Evangelista, no seu Evangelho, no prólogo do seu Evangelho, narra tão bem. E um poema, não é bem um poema, mas é um tratado de filosofia. Ainda não há muitos dias, um doutor, um professor catedrático, que se diz agnóstico, e às vezes nós ouvimos falar que os nossos políticos são agnósticos, e nem sequer sabemos de onde é que vem isso, mas já no ano 160, um Papa chamado Evaristo, o Papa 160, um Papa chamado Evaristo, que ainda conheceu São João Evangelista, porque São João Evangelista já morreu no século II, por volta do ano 109, 108, 109, 110, não se sabe bem, e ele ainda conheceu, foi Papa em 160, já combateu esta heresia, este erro chamado agnosticismo. Os agnósticos. Já no ano 160, nós às vezes ouvimos falar: isto agora é o moderno, é o mundo moderno, e às vezes é uma patetice. Já o mal às vezes vai se renovando ao longo dos acontecimentos, porque isto é histórico. O Papa Evaristo foi um grande Papa, muito humilde, que estava a viver numa época de grandes condenações, de grandes perseguições à Igreja, e já nessa altura condenou esta corrente de pensamento, como nós vivemos hoje algumas, que muita gente não liga. Por exemplo, há muita gente que esta coisa do comunismo, estas ideias em que agora nós temos a Igreja de um lado e a política do outro, que é um bem para a Igreja, isso não é um bem para a política. Eles pensam que é um bem para a política, mas não é. É um bem para a Igreja,
porque a gente não pode colaborar com estes disparates, que se anunciam. Mas hoje é o dia em que a eternidade entra no tempo. O Papa São Leão Magno, que foi um grande Papa, a quem nós devemos muito, diz assim: a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Portanto, na nossa fé, nos nossos princípios, naquilo que acreditamos, este é o dia em que a eternidade de Deus encarna, se torna carne e habita entre nós. E é um dogma de fé, é um mistério, é algo muito profundo. E esta tem sido a fé que nos tem acompanhado ao longo dos tempos. Com alegria contemplamos o mistério de Deus Todo-Poderoso, que na origem do mundo cria todas as coisas com a sua palavra, porém desta vez escolhe depender da palavra de um frágil ser humano, a Virgem Maria, para poder realizar a encarnação do Filho Redentor. Na nossa fé, nós acreditamos que desde o princípio, o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ultimamente até há pensadores, filósofos, que até na origem da matéria está a forma 3. Nos átomos, a forma 3 está em todas, porque tem que estar, porque está-se a provar cientificamente. Esta forma 3, nos átomos, na própria constituição da matéria, está esta presença de 3 elementos, e que para nós é a Santíssima Trindade. Desde o princípio, nós somos trinos. Ainda a semana passada celebramos São Patrick, da Irlanda, que era um pregador da Trindade, que pegou na folha do trevo, e que explicava a Santíssima Trindade a partir de uma folha com 3 hastes. Mas se tirarmos uma, aquela folha não fica completa. E portanto, e por isso é que os irlandeses, a quem nós vemos aqui muito no Canadá, e eu este ano até gostaria que, pela primeira vez, mas não é possível, que a Romaria fosse àquela cruz que está junto do lago, lá à entrada, porque é uma homenagem dos irlandeses que morreram a construir o canal para a Otava, ainda no tempo do rei, o Canadá ainda não era livre, portanto em 1830, na década de 1830, e é uma referência muito grande. Aqui em Kingston houve uma peste que dizimou muita gente, e nós devemos muito aos irlandeses. Aqui o Canadá, se alguma vez negar a ação dos irlandeses, nega muito da sua história. E os irlandeses são um povo trino, como os ucranianos. Aquela imagem que aparece da bandeira dos ucranianos, aquelas 3 hastes, já no século II aparece até nas moedas daquele povo que vivia na zona da Ucrânia. E hoje, muita gente, pensadores, não tendo a certeza absoluta, porque não há nada escrito, não houve continuidade, mas a maioria diz que é a Santíssima Trindade, que está ali espelhada. E o povo ucraniano, portanto, é um povo trino, um povo de Santíssima Trindade. Nós em Fátima, a última basílica que foi construída, e sabeis que o arquiteto nem era português, o arquiteto era grego, e aquela igreja da Santíssima Trindade, que há um acontecimento que é banal, quando se tirou o dinheiro para fazer a Basílica Santíssima Trindade, que o povo deu, que aquilo tudo é de ofertas, não foi preciso haver recolha de dinheiro para fazer a Basílica Santíssima Trindade, havia esse dinheiro. E acontece, quando se fez a Basílica Santíssima Trindade, passados pouco tempo, o banco onde estava ali a falir. Portanto, se demorasse mais uns tempos, não havia Basílica Santíssima Trindade e nós perdíamos o dinheiro todo.
Perdia-se o dinheiro todo. Parece que foi foi um acontecimento que pouca gente sabe disto. Pouca gente sabe disto, mas que às vezes são sinais pequeninos. Deus é na humildade de Maria, uma virgem que ninguém queria saber. É aí nos esses acontecimentos que o Espírito Santo que atua e a verdade atua na história. Nós hoje, como sabeis, dia deste grande acontecimento para a humanidade, que é um dos acontecimentos fundamentais, a Anunciação. Neste dia o Papa vai consagrar a Rússia e a Ucrânia. Para mim pessoalmente, que eu não posso, não tenho certezas nenhumas, como sabeis, nós não temos certeza, mas olhamos para as coisas e fazemos a nossa leitura. E aquilo que eu sei é que durante o século XX nunca foi possível. O nosso querido Papa João Paulo II desejou muitas vezes fazer esta consagração. Queria fazer a consagração da Rússia ao Coração Imaculado de Maria. Mas até porque foi ele é o Papa João Paulo II é uma das causas da queda da União Soviética. Portanto, porque o mundo ocidental, quando ele chegou, estava completamente confundido. Mesmo o Vaticano estava confundido. E o João Paulo II, vindo de lá daqueles lados, pronto. E foi uma grande peça na queda da União Soviética. E agora, mas aquelas autoridades, uma coisa é o povo e outra coisa é a autoridade. As autoridades. Em todos os países. As pessoas dizem, nós votamos. Agora, ultimamente, até as eleições no mundo estão em causa, que já ninguém acredita em lado nenhum. Porque há interferências através da internet, através dos computadores, nós não temos certezas nenhumas de nada. E o aparelho dos Estados tornou-se tão sofisticado que a dúvida é a melhor atitude. E este acontecimento, o Papa Francisco teve que dialogar com as autoridades da Rússia. Muitos deles não estão de acordo, mas é um bom sinal. É um bom sinal. Porque Maria disse em Fátima, disse aos pastorinhos, e foi por isso que a Jacinta começou a chorar de noite, e foi por isso que a mãe da Jacinta descobriu, porque a Jacinta não sabia o que era a Rússia. Pensava que era uma mulher russa má que vinha e que viria buscá-la durante a noite e fazer-lhes mal, porque era uma criancinha de 7 anos, não sabia o que era a Rússia. E portanto, quando Maria começou a falar, a Jacinta ficou perturbada, ficou incomodada. E nós acompanhámos o século XX todo. E nós vemos muitos católicos, muita gente que foi batizada, muito confusa, a acreditar nas eleições, a acreditar nisto, a acreditar naquilo, e é bom que nós acreditemos, que se acredite, mas hoje há um fenómeno no mundo chamado globalismo. Pouca gente está informada do que é isso, que ainda parece que é pior que o comunismo. E o globalismo, esse fenómeno globalista, há um filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, que morreu agora em fevereiro, e que está a ser descoberto em Portugal. Muita gente, os pensadores estão a refletir sobre o pensamento do Olavo de Carvalho. Na década de 90 começou a falar no megacapitalismo. E o que é o megacapitalismo? Este sistema, por exemplo, comunista que nós temos hoje, que já é um derivado do comunismo, não quer que as pessoas tenham nada. Não tenham casa, não tenham nada, o Estado dá tudo. Mas há uns megacapitalistas que têm tudo. E o Olavo de Carvalho, na década de 90, foi um dos primeiros no mundo a falar desse megacapitalismo. Que hoje, que mandam inclusive nos políticos. E todos, nós no Ocidente estamos a ser controlados por esses megacapitalistas. Eu posso ter consequências por estar a falar nisto, e estar a instruir e a dizer a verdade.
Os nossos políticos hoje do Ocidente, e quando as pessoas dizem, está a falar de política, não está a falar de política, está a falar da realidade. Há um fenómeno chamado globalista, que quer controlar o mundo e que tomou conta inclusive dos políticos. E por isso as eleições hoje já ninguém acredita nelas, porque a internet pode-se fazer tudo. Pode-se fazer absolutamente tudo. E há provas, cada vez há mais provas, de que aqui e acolá, as coisas são manipuladas. As pessoas votam. E nós temos, como cristãos, amar a verdade. A verdade. E não é ter medo da verdade. E aquilo que Maria disse em Fátima, e que muitos cristãos foram ridicularizando ao longo do século XX, e alguns certamente agora estão na casa do Pai e sabem desses erros. Nós estamos a viver um tempo perigosíssimo. E por causa disto, e aquilo que queremos, quem fala, quem sabe, é que os nossos políticos sejam livres, que amem o voto, que as pessoas que votam neles amem o voto, que não cumpram regras de gente que não quer o bem, que imagina, portanto, partem 2 ou 3 verdades, e essas verdades às vezes são completamente erros. E no dia da encarnação, Jesus encarnou para nos libertar, para nos trazer a verdade. E a verdade não é aquilo que eu digo. A verdade é a verdade. E todos a nossa vida temos que buscar a verdade. Agora, proibiram-nos de falar, por exemplo, a malta mais nova, que estão a ser formados nas universidades, estão a mandar calar com muita facilidade os velhos. A mim já, uma série de gente nova a mandar-me calar. Não sei, já não sabe. Não se pode fazer perguntas, não se pode questionar. Estão aí no caminho do bem e nós não podemos dizer absolutamente nada. Isto não é aceitável. Nós, a nossa geração, a geração dos mais velhos, fomos criados na luta, procurar caminhos novos, procurar melhores condições de vida. Não queremos favores de ninguém. Queremos ter dignidade pelo trabalho, para construir aquilo em que acreditamos. Agora, proibirem-nos, os mais novos, os doutorecos, proibirem-nos de falar e perguntar. Isto é muito duro. Mas nós podemos estar completamente errados. Esclareçam. Não proíbam. Não proíbam de a gente perguntar. E nós hoje temos muitos cristãos que entraram nisto. E é aflitivo. A igreja não pode falar, ninguém pode dizer nada. Por exemplo, no Brasil, que é um dos países que está perto de Portugal, ainda a semana passada, um padre, que é de origem, os pais são africanos, o padre José António, foi proibido de falar. Proibido de falar. Mas porquê? Mas porquê? Em nome de um bem que não existe. Não existe este bem. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, unidos pela fé à Virgem Maria, neste dia da anunciação do anjo Gabriel, em cujo seio o Verbo se fez carne para a salvação do mundo, façamos subir ao Pai as nossas súplicas, dizendo com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que a Igreja, dispersa pelo mundo, anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo,
Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros e os diáconos amem a Deus de todo o coração e exerçam o seu ministério imitando a Cristo. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que em Cristo, servo obediente, que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ofereçamos a nossa própria vida. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que aos pobres e a todos os que sofrem seja feita justiça, não lhes falte o necessário, e se reconheça neles o rosto de Cristo. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emmanuel, que nos foi dada por seu Filho como nossa Mãe, nos acompanhe, quer na vida, quer na morte. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os cristãos, particularmente os da nossa Diocese, se comprometam no testemunho ativo de Cristo. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, os dons da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Verbo. Fazei-lhe sentir a alegria de celebrar nesta solenidade os mistérios do seu Salvador. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, pela anunciação do mensageiro celeste. A Virgem Imaculada acolheu, confesso, a vossa palavra, e pela ação admirável do Espírito Santo, trouxe no seu ventre, com amor inefável, o primogênito da nova humanidade, que vinha cumprir as promessas feitas a Israel e revelar-se ao mundo como a esperança de todos os povos. Por isso, com os anjos que adoram a vossa majestade e exultam eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Deus que sem ela nós perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos os vossos filhos, todos os Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos os Conosco caminhai, Mãe da esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Todos os vossos filhos, todos os Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos os Os jovens porque fazem o futuro, em vós encontram sempre as águas vivas. Em vós encontram sempre Jesus Cristo, e em Cristo deles nasce o mundo novo. Todos os vossos filhos, todos os Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos os Oremos. Confirmai em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, tendo proclamar que Jesus, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos pelo poder da sua ressurreição às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, neste dia da Anunciação do Anjo Gabriel a Nossa Senhora, este cântico Totus Tuus, como nós sabemos em latim, que era o lema do Papa João Paulo II, Totus Tuus, todo teu, Maria, era o que significa que este cântico tão lindo da comunhão seja o lema para a nossa vida. E hoje, ligado, apesar de não percebermos tudo, é um mistério muito grande que estamos a viver, esta consagração da Rússia, sobretudo nós mais velhos, que entendemos, que sabíamos que a Igreja tão desejava este dia, e o Papa João Paulo II tanto desejou, e não foi possível. E agora, sem percebermos, sem sabermos, é um mistério, é possível esta consagração
da Rússia e da Ucrânia, daqueles povos do Oriente, a pedido deles. Porque é o povo e é a própria Igreja de lá a pedir, inclusive a própria Igreja Ortodoxa. Como sabeis, a Igreja Ortodoxa só distingue da Igreja Católica pela obediência ao Papa. É uma questão política, não aceitam a autoridade do Papa, mas de resto a Santíssima Trindade igual, os sacramentos igual, Nossa Senhora igual, temos santos em comum, de um lado e do outro, temos muitos santos. Portanto, o que é a autoridade é uma questão política que às vezes os homens, que é aquele fenómeno que nós estamos hoje a viver, os homens querem, decidem, fazem e ponto final, não há interferência com Deus. E nós temos que rezar mesmo para que haja um entendimento, porque isto pode pressupor um grande entendimento já a consagração da Rússia com os nossos irmãos ortodoxos. Louvemos o Senhor e todos em casa rezemos por estas intenções e por aquilo que não percebemos, não estamos a perceber, eu confesso que não percebo bem, mas coloco-me com humildade diante deste grande mistério que estamos a viver neste dia. A todos bom dia e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.